Bom, eu vou entrar num momento muito importante agora do nosso programa, porque nós trouxemos aqui no nosso estúdio o Ricardo Ventura, que é psicanalista e ele é especialista em comportamento humano. Nós tivemos acesso a uma carta que foi encontrada e pelo texto a polícia acredita que a carta seja de Lázaro. O que chama a atenção é a letra, o que chama a atenção é o conteúdo. Aí está na sua TV a carta que foi encontrada. E aí nós convidamos o Ricardo Ventura, que é um cientista comportamental, e ele está aqui no estúdio com a gente. Ricardo, obrigado por atender o jornalismo da Record, mas eu queria começar perguntando para você sobre Lázaro. Você está acompanhando na imprensa as buscas nos últimos dias e você analisa o comportamento humano. Isso. Como é que você avalia, analisa este homem que está escondido na mata hoje, o 10º dia? Boa tarde. Boa tarde. Já foi diagnosticado que ele é psicopata, então já tem um laudo que ele é psicopata. O que existe é um mito, muitas vezes popular, que o psicopata é uma pessoa muito acima da média, muito inteligente. No caso, ele tem uma inteligência ambiental. Você vê que ele consegue se esconder, ele consegue ter as artimanhas para despistar. Por quê? Porque ele aprendeu durante a vida dele a ter isso. Você vê que ele não tem, por exemplo, uma inteligência emocional. Normalmente o psicopata ele é muito sedutor. Ele atrai as vítimas. No caso dele, não. Ele invade as casas. Eu vejo ele não como um serial killer, mas como um maníaco sexual. Você percebe que todas as vítimas dele, ou ele estupra, ou ele faz sadismo, ou ele faz as pessoas ficarem nuas. Muitas vezes ele não estupra, mas faz o sadismo, ou seja, aquela violação de estar nu, de servi-lo. Muitas vezes, dentro do cluster ali do psicopata, você tem um narcisista. E você vê muito isso nele. O quanto que ele subjuga as pessoas, o quanto ele quer se sentir maioral. Você percebe muito essa dominância. Então, ele realmente está fazendo exatamente o que ele quer. Essa briga de gato e rato, esse quebra-cabeça. Só que ele é desorganizado, por isso que quebra o mito. Você vê que, por exemplo, ele deixou pessoas com celulares, 2 pessoas conseguiram ligar, ele deixa rastros. Normalmente o serial killer, ele tem uma assinatura. Ele não tem uma assinatura. Ora ele mata, ora ele não mata, ora ele estupra, ora ele não estupra. Então, o fato de não ser um serial killer não o torna menos perigoso, menos violento. Pior ainda, porque o serial killer é previsível. Ele tem uma assinatura. Às vezes é um homem, às vezes é mulher, cabelos longos, às vezes é um tipo físico, biotipo. Não, ele vai invadir para satisfazer o prazer dele. O problema do psicopata é que ele não tem como nós a compaixão, a empatia. Ele não reconhece a compaixão. Ele não sabe o que é. Então, para ter o prazer, e muitas vezes, quando você entra nessa seara do transtorno obsessivo-compulsivo por sexo, você vê que tudo tem alguma relação com sexo, ele vai buscar esse prazer, custe o que custar. Então, matar para ele não significa absolutamente nada. Não existe a morte para ele no sentido de, eu não posso, vou ser pego, vou cumprir. Não, na cabeça dele isso não existe. Como a moça disse, parece um animal selvagem, né? Exatamente isso. Um animal, ele não mata pensando que, nossa, eu não posso matar ou vou ser preso. Ele simplesmente vai matar porque ele quer. É exatamente como ele faz. Ricardo, eu quero você com a gente aqui nessa cobertura, você fazendo essa análise. Você já teve acesso à carta? Já teve acesso? Já tive acesso. Leu a carta? Li a carta. Conseguiu fazer uma análise? A primeira coisa que me espantou... Então, só um minutinho. Não, só um minutinho. Okay. Vou fazer o seguinte, a carta tá aqui. Eu já vou pedir pro Ricardo começar a analisar essa carta. Pode encher a tela com a carta. Seguinte, uma carta foi encontrada. E olha, me surpreendeu o Ricardo fazendo essa primeira análise, já foi impactante, né? Ele analisando esse psicopata, analisando esse homem que foge da polícia e por onde ele passa, ele vai cometendo crimes. Ele vai cometendo crimes. Você acredita que o Lázaro, ele... Explica pra gente, você como psicanalista, virou uma chavinha na cabeça dele, porque ele tá cometendo uma série de crimes. Até a família que ele matou, que nós mostramos, ele tinha cometido crimes esporádicos em alguns momentos ao longo dos anos. Certo. Né? Só que agora ele vem numa sequência. O que aconteceu? O que mudou? Então, vamos lá. Olha que interessante. A psicopatia, você não vira psicopata. Você nasce psicopata.
Agora, por oportunidades ou não, você pode virar um assassino. Então não é que todo psicopata é um assassino e nem todo assassino é um psicopata. Então, por exemplo, um psicopata nasce num ambiente extremamente saudável, com possibilidades. Aí ele se forma. Ele pode ser uma pessoa extremamente fria dentro, por exemplo, da política. Ele vai desviar dinheiro e achar que está tudo bem. Ele sabe que está fazendo mal, mas não vai ter aquela reação de empatia. Comete um outro tipo de crime. Ou, por exemplo, pode ser um médico que vai lá mutilar a pessoa para curá-la, mas não vai, ele acaba de fazer ali o trabalho dele, de costurar, e vai comer um hambúrguer. Porque aquilo para ele é simplesmente, eu costurei, eu fiz. Frio. Então, é frio. Então você pode ter a psicopatia sendo, de repente, de uma maneira que não vai fazer mal à sociedade, ou, como a gente falou, de repente pega um líder religioso, faz uma seita e as pessoas se matam, como a gente já viu, porque ele não tem essa empatia, esse amor, essa situação de sentir a dor do outro. Agora, no caso dele, se ele teve esse aprendizado durante a vida, né? Se ele nasceu perto de onde as pessoas resolviam com brigas, com armas, ele vai aprender isso. E aí ele sente prazer. Porque quando você não tem essa empatia, como é que você vai buscar o prazer? E normalmente ele vai escalando. Então, de repente, eu faço sexo, daqui a pouco eu faço sexo com mais violência, daqui a pouco eu não quero só o sexo com violência, eu quero fazer um sexo onde a pessoa não vai consentir. Daqui a pouco eu quero matar. Então ele vai escalando porque ele precisa de cada vez mais. Então, quando você vê que parece que é um virar de chave, pode ser que ele esteja refinando, olha que loucura isso, refinando o prazer dele. Então, o que acontece de forma esporádica e sem uma digital e sem um controle, ele começa a refinar. E muito bem disse aquela pessoa que não acreditava que ele... Foi uma pergunta que você fez. Será que ele escolheu essa casa? Ou foi aleatório? Normalmente é aleatório. Ele não tem bronca da pessoa, ele não odeia a pessoa, ele não quer matar aquela pessoa, ele quer matar o personagem que ele criou dentro da cabeça dele e que tem a ver depois com a carta. Ele mata 3 pessoas de uma família, pai e 2 filhos, e leva a mãe dessas crianças e a mulher desse a Cleonice. Homem. E mata depois. Por que matar? Exatamente, na cabeça dele, não tem, no Lombardi, não tem lógica. O que tem é prazer. Então ele quer prazer. Ali ele já teve o prazer dele. Matou 3. É isso aí. Agora, o que eu faço? Lembra do sadismo? Lembra do narcisismo? De eu ser o líder? Eu comandar a vida e a morte? Então, ele praticamente, me passaram que eu vi pelas notícias que ele também estuprou essa senhora e matou. Ou seja, matar para ele não tem a mesma conotação como nós. Para ele matar é como se fosse parte de um jogo. É um jogo, as pessoas são personagens. Ele não consegue ver aquela pessoa como um indivíduo, mas sim um personagem que ele cria e trabalha em cima desses personagens para o bel prazer dele. Simples assim. E ele vai escalando. Mata 3, continua com a pessoa, depois mata a pessoa e vai embora. É isso aí, como se nada tivesse acontecido.